Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de interpretação de projetos e sistemas. Na aula anterior nós falamos sobre os três tipos de modelagem, né, e aprofundamos um pouco sobre a modelagem orientada a objeto. Começamos a falar sobre uma ferramenta de modelagem orientada a objeto, que é o ML, né, que é a linguagem de modelagem unificada, que é adotada como padrão desde meados da década de 90 ali, como ferramenta padrão de modelagem da engenharia de software. Nós vimos que a UML ela possui uma série de diagramas, né, que vão representar graficamente o nosso sistema, que facilita a compreensão tanto por parte do usuário, né, por parte do cliente, quanto por parte da equipe de desenvolvimento. Esses diagramas eles podem ser classificados em diagramas estruturais, que definem a estrutura estática do sistema, ou seja, a estrutura que não muda ao longo do tempo. Por exemplo, os diagramas de classe, né, que vão modelar ali os diversos objetos dentro do contexto do sistema. E também os diagramas comportamentais, que são conhecidos como diagramas dinâmicos. Esses sim, eles contemplam a variável tempo, né, e modelam as interações do sistema e as mudanças de comportamento das diversas funcionalidades do sistema ao longo do tempo. Um dos principais diagramas comportamentais que nós temos é o diagrama de caso de uso. E no diagrama de caso de uso a gente tem tanto atores quanto os próprios casos de uso, né, que vão descrever as funcionalidades do sistema conforme eu expliquei na aula passada. E uma das ferramentas que nós podemos utilizar para construir diagramas de casos de uso e outros diagramas também é o Asta, né? Então, na aula anterior eu mostrei para vocês que vocês poderiam instalar o Asta tanto no Windows quanto no Linux, né? E nós vamos utilizar o Asta por padrão aqui no decorrer da disciplina. Vale ressaltar, porém, que vocês podem construir esses diagramas usando outras ferramentas, né? Eu mostrei para vocês aqui o Draw.io na outra aula. E também nada impede que vocês construam esses diagramas manualmente, né? Por exemplo, usando uma folha de papel. Mas o Asta ele ajuda bastante porque ele já contempla as várias formas, né, as várias notações da UML e facilita muito o trabalho de construção. Tá? Então, só recapitulando, a partir do levantamento de requisitos, pessoal, vocês têm uma lista, né, de funcionalidades do sistema. E aí, a partir dessas funcionalidades, você vai modelar casos de uso, né, que são cenários em que um usuário, né, um ator, interage com funcionalidades do sistema. Tá? Então, a especificação dos casos de uso, que é aquele texto informal que nós vimos lá nas aulas anteriores, nós até montamos uma tabelinha, né, onde estava descrito o passo a passo do caso de uso. Essa especificação ela define o fluxo de eventos de cada caso de uso, de cada funcionalidade do sistema. E esse fluxo de eventos, essa especificação, ela inclui a descrição das funcionalidades do sistema, né, que é feita a partir dos requisitos, tá? A partir das necessidades do cliente. Define também quais atores interagem em cada cenário de uso, né? Então nós vimos lá que o cliente, determinada ação é feita pelo cliente, determinada ação é feita pelo administrador do sistema, enfim. Tá? Define como o sistema se comporta em cada um desses cenários, né, em que o usuário ou o ator ele interage com uma parte do sistema. Quando e como os casos de uso iniciam e terminam. Então, naquela tabela que nós montamos, a tabela de especificação, eu tenho lá as pré-condições e as pós-condições do sistema, né? E também quais são as mensagens e os objetos trocados, né, entre o ator e o sistema em cada um desses cenários. E, principalmente, né, a especificação dos casos de uso, como é um fluxo de eventos, vai descrever o fluxo principal, qual que é o passo a passo daquela funcionalidade. Eu tenho um fluxo principal e eu também tenho fluxos alternativos. Então, se em determinado momento do fluxo principal aquele fluxo precisar ser desviado, ou porque o usuário cancelou um procedimento, ou porque uma senha está incorreta, enfim,
eu preciso definir, nesses casos, fluxos alternativos, né? Onde nós vamos utilizar condicionais, né? Se o usuário informou a senha errada, aí eu tenho uma outra direção para o sistema seguir, ok? Então, a especificação dos casos de uso é um texto informal, né? Então você constrói aquela tabelinha e descreve isso de forma textual, né? Agora, quando você fala do diagrama de casos de uso, o diagrama de casos de uso da UML, ele é uma representação gráfica, tá? Uma representação gráfica desses casos de uso do sistema e as suas interações. Então, na aula passada, nós falamos sobre esse diagrama. Então, só resumindo, o diagrama de casos de uso ele modela o comportamento, né, de partes do sistema ou do sistema como um todo. Você quer modelar só o módulo de vendas? Você quer modelar só o módulo de estoque? Ou não, eu quero modelar o sistema como um todo. O que acontece é que muitas vezes o sistema é muito grande para a gente modelar esse sistema com um único diagrama. Então a gente quebra esses diagramas em vários diagramas menores, de forma que a gente tem uma modelagem para cada um dos módulos do sistema, tá? E principalmente os diagramas, além de modelar os comportamentos do sistema, ele modela os relacionamentos entre os casos de uso e os atores do sistema, né? Então aqui eu tenho uma representação onde eu tenho um ator, né, que é esse bonequinho aqui de palito. Esse ator ele interage com funcionalidades do sistema, que são os casos de uso. Essas funcionalidades elas definem o escopo do sistema, ou seja, o ator ele é parte externa do sistema, sempre será uma parte externa do sistema, tá? E essas funcionalidades que estão aqui dentro da fronteira, né, que é esse retângulo, essas funcionalidades elas vêm daquele documento de requisitos, onde eu tenho a especificação dos casos de uso, onde eu tenho o passo a passo, a sequência de ações de cada uma das funcionalidades. Então já deu para perceber, pessoal, que os diagramas de casos de uso eles possuem um papel central na modelagem do comportamento do sistema, né? Porque eles mostram um conjunto de funcionalidades e os relacionamentos dos atores do sistema com essas funcionalidades, tá? Então o diagrama de casos de uso ele especifica esse conjunto de funcionalidades por meio desse elemento sintático aí que a gente chama de caso de uso, tá? E é muito importante o mapeamento dessas funcionalidades, porque isso ajuda tanto o cliente a entender o que está sendo implementado, quanto a própria equipe de desenvolvimento, ok? Então, já vimos que os casos de uso eles partem dos requisitos, né? Eles partem da especificação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em determinado cenário é identificar os atores, né, de um sistema e identificar também as funcionalidades desse sistema, as necessidades que o sistema tem que suprir, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma transição da especificação para um diagrama de caso de uso. Então aqui eu tenho um caso de um sistema para controle acadêmico, né? Onde eu tenho 4 atores e eu tenho as necessidades. E para transitar para os elementos de um diagrama, eu tenho as representações gráficas, né, do ator, que é esse bonequinho de palitinho, essa é a representação oficial, e os casos de uso, que estão sempre modelados nessas elipses, né, onde dentro da elipse eu tenho o nome daquela funcionalidade, daquele caso de uso específico, né? O nome do caso de uso é ideal que eles sempre sejam definidos por verbos, e preferencialmente por verbos no infinitivo. Aqui os verbos não estão no infinitivo, mas o ideal é que você defina com verbos no infinitivo, porque isso torna o propósito daquele caso de uso mais claro. E uma coisa que a gente precisa ressaltar é que o ator ele é um papel, ele representa uma responsabilidade do sistema, não é uma pessoa especificamente, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um caso de uso ler sensor, é muito clara que, nesse caso, a interação é com um hardware e não com uma pessoa. Então, foi aí que nós paramos na aula passada, né? Eu mostrei para vocês a introdução sobre os casos de uso, né? Sobre o diagrama de casos de uso, como nós podemos montar o diagrama de casos de uso, até apresentei uma atividade para vocês fazerem.
E hoje nós vamos falar especificamente sobre os relacionamentos, os tipos de relacionamento que eu posso ter entre casos de uso e entre atores, tá? Nós já vimos um desses relacionamentos, que é o relacionamento de associação, que é entre ator e caso de uso, e hoje nós vamos falar sobre outros relacionamentos. Basicamente, relacionamentos, eles representam conexões entre os objetos de um diagrama de caso de uso. E são basicamente divididos em três tipos: associação barra realização, que descrevem, a associação ela descreve o relacionamento, né, a troca de mensagens entre ator e caso de uso. Isso nós vimos nos exemplos na aula passada, né? Esse relacionamento, ele cruza a fronteira. Então vocês podem reparar aqui que essa associação aqui, que é esse tracinho sólido, ele cruza a fronteira entre a parte externa e o sistema. E são representados por essa linha que liga o ator até o caso de uso. A generalização e especialização é um outro tipo, né? Nesse caso, ela pode ocorrer tanto entre dois atores quanto entre dois casos de uso, né? Essa é uma seta vazada, né, com a ponta vazada, onde há uma relação de hierarquia aqui, né, em que um objeto filho ele herda as propriedades e os relacionamentos de um objeto pai, seja ator, seja caso de uso, tá? E o tipo de relacionamento que a gente chama de dependência, que ocorre somente entre casos de uso, tá? Que é a inclusão, a gente mostra com essa palavra estereotipada, que é o include, e a extensão, essa palavrinha estereotipada, extend. Tá? Eles são estabelecidos entre dois itens nos quais as alterações de um pode afetar a semântica do outro, né? Ou seja, a mudança de um, ela altera o outro caso de uso, tá? O resultado de outro caso de uso. Então vamos falar em mais detalhes sobre cada um desses tipos de relacionamentos aí que eu tenho no diagrama de caso de uso. Isso nós faremos no próximo vídeo. Até lá!